23, Marcos capítulo 1, versículos 23 a 28. A Bíblia nos diz que, em outro lugar, não nessa passagem, a Bíblia nos fala que onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, Ele está conosco, Ele está no nosso meio. Jesus é que disse isso, e Ele está presente, nós sabemos que é por meio do Espírito Santo. Nessa passagem que nós vamos ler, nós vemos que, além do Espírito Santo, também existem outros espíritos que podem estar reunidos aqui conosco. Espíritos que não são de Deus, espíritos infiltrados. Isto é uma verdade bíblica, e passagens como essa que nós vamos ler, de Marcos 1, 23 a 28, elas nos servem de alerta, para que nós possamos saber que o Espírito Santo, sim, está conosco. Ele está em nosso coração, quando nós aceitamos a Cristo, Ele habita em nós, mas também há espíritos malignos que estão agindo, e eles podem estar até mesmo no momento mais sagrado, que é na reunião, quando nós nos reunimos para adorar o Senhor. Nós vemos que Jesus estava aqui numa sinagoga, e na presença de Jesus, em pessoa lá, em carne e osso, estava lá um espírito maligno. É claro que Jesus o expulsou, mas, e quando Jesus não estava lá pessoalmente para expulsar, né? E a gente não sabe por quanto tempo esse espírito frequentava aquela sinagoga, mas isto é um fato. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, mas antes vamos ler Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 1, versículos 23 a 28. Convido os irmãos a ficarem de pé, para lermos a palavra de Deus, que diz assim: Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito que está conosco. Obrigado também porque o Senhor nos dá uma armadura, nos dá vestimentas, nos dá armas com as quais nós podemos lutar contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E por isso, Senhor, que nós podemos andar confiantes, desde que estejamos em comunhão contigo, desde que estejamos buscando sempre a Tua presença, orando em todo o tempo no Espírito. Mas esses Espíritos, Senhor, como a Tua palavra nos ensina, estão sempre tentando nos influenciar para que façamos o que não agrada o Senhor. Então, que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, nos guardar, porque estamos buscando a Tua presença, Senhor, e nós clamamos, em nome do Senhor Jesus, que Tu abençoes esse tempo de meditação na Tua palavra,
para que possamos aprender e praticar aquilo que agrada ao Senhor. Abençoa os irmãos que não estão conosco agora, aqueles que estão viajando, aqueles que estão doentes, desanimados, até mesmo aqueles que estão rebeldes contra a Tua palavra, que o Senhor possa tocar em seus corações. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, podeis assentar. Espíritos infiltrados. Esses espíritos, eles estão por toda parte e a intenção deles é cegar o entendimento, especialmente daqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Como Jesus fala na parábola do semeador, que algumas sementes caem à beira do caminho, vêm as aves dos céus e tomam. Então esses espíritos estão assim. Em outros lugares, na Bíblia também diz que existem ministros de Satanás, que o próprio Satanás ele se transforma em anjo de luz, e os seus ministros, eles se transformam em ministros de justiça. Então eles têm essa capacidade de induzir, de se colocar como bons, como espíritos bons, mas na verdade a intenção deles é enganar. E como nós vemos aqui, que um desses espíritos estava presente na sinagoga, que era o lugar onde eles se reuniam para aprender a palavra de Deus, para orar e cantar, e é isso que nós fazemos também na igreja. Então só muda o nome, né? Não é sinagoga, mas a igreja. Quando Jesus estava ensinando, e essa sinagoga onde ele estava ensinando era na própria cidade onde ele se mudou, quando ele começou o seu ministério público. Ele, logo depois de ser batizado, ele se mudou para esta cidade, que era Cafarnaum. Então ele estava ali na sua própria cidade, dentro da sinagoga, ensinando. E aqui, como diz o texto, no versículo 23, não tardou para que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. E é interessante o comportamento desse espírito. Não sabemos quantas vezes ele já esteve lá naquelas reuniões. Provavelmente ele frequentava ali muito, né? E quando Jesus foi pregar ali, ele se incomodou com a presença de Jesus. Mas é interessante que esse espírito imundo, ele não chega assim, fazendo ameaças, ele não chega blasfemando contra Deus, ele não blasfema contra Jesus, pelo contrário, ele reconhece, ele diz aqui, vamos ver aqui no versículo 24, ele fala: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então ele declara uma verdade, declara que ele é Jesus, o Nazareno, e que ele é o Santo de Deus. Então o espírito imundo, o espírito maligno, está falando uma verdade. É uma verdade que todos devem reconhecer, que Jesus, o Nazareno, ele é o Santo de Deus, ou seja, é aquele que Deus escolheu para ser o Messias, para ser o Salvador, para resgatar o seu povo. Então ele não diz nada errado, ele diz certo. Mas aqui o problema não é o que ele está dizendo, mas é quem está dizendo. É como naquele caso de Paulo. Lembram-se quando Paulo estava em Filipenses e ele exercendo lá o seu ministério, passando lá pela cidade, havia uma jovem que sempre ia andando atrás deles e falando: esses são servos do Altíssimo, que estão servindo o Senhor, e todas as vezes que passavam. Um dia Paulo se aborreceu, olhou para trás e falou: sai dessa menina, sai
dessa jovem espírito imundo, né, e expulsou o demônio que estava naquela jovem. Aquela jovem não estava falando mentira, ela estava falando a verdade. Eles eram mesmo servos do Deus Altíssimo. Mas qual era o problema? Era quem estava falando. Era o espírito maligno que estava naquela jovem. E aqui nós vemos, então, esse espírito maligno, infiltrado, participando ali das reuniões na sinagoga, como os cultos na igreja, e ele estava falando verdades. Ele não estava se identificando como espírito maligno. Quando Jesus fala da parábola do joio e do trigo, nós vemos isso em Mateus, capítulo 13, 24 a 33, Jesus fala que o joio ele ia crescer junto com o trigo. Então, esta é uma outra evidência de que há espíritos malignos infiltrados na igreja. Nós vemos também em João capítulo 6 que Pedro, ele fala quase a mesma coisa que o espírito imundo falou, ou seja, reconhecendo que Jesus é o Cristo, que ele é o Santo de Deus. Lá em João capítulo 6, por exemplo, ele fala que Jesus, ele não tem nenhuma outra pessoa que eles poderiam seguir. Lembra que no capítulo 6 de João, é quando Jesus faz um discurso muito duro, uma pregação muito dura, contra a população que estava ali, e a população, muitos vão embora, milhares de discípulos vão embora, não querem mais ouvir Jesus, porque Jesus foi muito rude com eles, né? E aí Jesus fala para os apóstolos, né? Fala para os discípulos mais chegados ali, fala, vocês também vão me abandonar? E aí é Pedro que responde, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então não tem para onde ir. E Pedro também foi que disse em outro lugar, ele reconheceu, né? Eu acho que foi lá em Mateus 16, Mateus capítulo 16, Jesus, ele pergunta, ele estava voltando de uma missão, de uma excursão, de um ministério, lá onde hoje é o Líbano, lá perto da cidade de Sidom. Ele estava voltando de lá e ele pergunta para os discípulos, né, quem que o povo está falando que eu sou? Né? Quem eles dizem que eu sou? E aí eles falam, uns dizem que o senhor é o profeta que havia de vir, outros falam que o senhor é o João Batista, outros falam que o senhor é Elias. E aí ele fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E quem responde mais uma vez é Pedro. E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E Jesus fala para ele, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi o Pai que está nos céus. E eu também digo porque você é Pedro, e sobre esta pedra, não sobre o Pedro, né? Sobre ele mesmo, Jesus, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, qual é a diferença? É quem estava falando? Pedro. Mas, mais do que isso, acima disso, era quem revelou isso a Pedro. João, numa das suas cartas, uma das 3 cartas lá de João, ele fala, ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, senão pelo Espírito de Deus. Bom, os espíritos malignos, eles falam que Jesus é o Cristo. Tiago, ele diz, você crê que há um só Deus? Você faz bem, porque
de fato, né, há um só Deus, e até os demônios, eles creem e tremem. Olha, os demônios creem, eles são crentes. Os demônios creem que há um só Deus e eles tremem, porque eles sabem a verdade. Só que eles não querem que essa verdade seja conhecida. Por isso que eles enganam, eles até se fazem de deuses, que muitas pessoas adoram espíritos, que eles chamam de deuses, mas que são na verdade demônios. Então, é assim que funciona quem fala e quem revela. Você só pode receber Jesus, você só pode dizer que Jesus é o Cristo. Não estou falando, e João certamente também não estava falando de você falar isso da boca para fora, porque isso é fácil, né? Qualquer um pode dizer, até um papagaio, né? Se você ensinar, ele vai falar isso. Mas não é isso que João está querendo dizer. Ele diz, ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, ele não fala isso, mas está subentendido, com toda sinceridade, com todo o seu coração, com toda a sua alma, de forma que você seja salvo, se isso não for feito pelo Espírito de Deus. Como também Paulo fala em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, primeiro tem que acontecer no coração. E quem tem que colocar no coração é o Espírito Santo. Então, quando um arminiano está discutindo com um calvinista, se você nasce de novo antes de você ser salvo, né? Antes de você confessar Jesus, né? Se arrepender e confessar Jesus, ou se você, esse é os calvinistas que falam, né? Você primeiro precisa nascer de novo, porque uma pessoa morta espiritualmente, ela não pode reconhecer que Jesus é o Cristo. Já o arminiano, ele fala o seguinte, olha, você tem que crer que Jesus é o Cristo, e aí que você vai nascer de novo. Então você estava morto, mas aí quando você crê, você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo. Então em que momento é a salvação? Olha só, né? Quanta discussão, né? Por um lapso aí de menos de um segundo, um abrir e fechar de olhos, né? Milissegundos, né? Quando que acontece o novo nascimento? É um milésimo de segundo antes ou um milésimo de segundo depois, né? Bom, para nós que já cremos em Cristo, né? O que importa é que nós tenhamos feito isso, que tenhamos recebido Jesus e que tenhamos nascido de novo. Se foi antes de nos arrependermos ou depois, para nós, né, isso não vai fazer diferença, né? Mas é o que diz, então, aqui João, né, falou para Pedro, né, em Mateus 16. Agora, o próprio Pedro, ele foi elogiado por Jesus, né, dizendo, bem-aventurado, né, e eu vou chamar você de Pedro, que é um pedregulho, né, o nome dele é Cefas, né, mas, aliás, o nome dele é Simão, mas ele foi apelidado de Cefas em hebraico, e Pedro, Petros, em grego, né, que é uma pedra pequena. E Petra, quando Jesus fala sobre essa pedra, edificaria a minha igreja, ele fala Petra, que é uma rocha enorme, né? Então, isso aconteceu com Pedro, mas logo depois, o próprio Pedro é usado também por um espírito maligno. Olha só, diante de Jesus,
tendo confessado já que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, tendo feito isso não só da boca para fora, mas de todo o coração, e tendo feito isso com o Pai revelando isso a ele, e Jesus autenticando que foi o Pai que revelou a ele. Logo depois, ele, talvez isso tudo tenha subido a cabeça, né, de Pedro, ele tenha se exaltado, não sei, mas o fato é que Satanás achou alguma brecha ali para logo Jesus repreendê-lo, e a ponto de Jesus falar: arreda, Satanás, sai de perto de mim, porque você não conhece as coisas de Deus, você só conhece as coisas dos homens. Ele falou isso porque Pedro estava dizendo que não, Senhor, não vai te acontecer isso, não vão te prender, você não vai ser crucificado. Deus de maneira nenhuma falaria isso, né? E ele estava falando uma coisa boa, não é? Estava desejando que Jesus não morresse na cruz, desejando que Jesus não sofresse. Mas quem estava querendo isso na verdade? É Satanás. Ele não queria que Jesus sofresse na cruz. Ele não queria que Jesus morresse na cruz, porque ele sabia que isso era a sua derrota. Então, irmãos, esse parágrafo que nós lemos aqui, de Marcos 1, 23 a 28, está nos falando disso, desse espírito imundo, e a reação desse espírito quando Jesus o expulsa, no versículo 25, Jesus o repreende e fala: cala-te e sai desse homem. Então, imagina, né, na igreja, por exemplo, né, algum espírito aí fala por intermédio de alguém, e Jesus então repreende, e ele fala: cala-te e sai desse homem. E qual foi a reação então desse espírito mau naquele momento? Até aquele momento ele estava quietinho ali, ninguém notava, e quando ele falou que ele era o santo de Deus, ele estava falando uma verdade, mas quando Jesus mandou que ele saísse, ele então resolveu fazer ali um espetáculo, né? Mostrar o seu grande poder de fazer, né? De agitar aquele pobre homem que estava possuído por esse espírito. Então agitou esse homem violentamente, gritou em alta voz e saiu dele. Mas isto que ele estava fazendo, que esse espírito estava fazendo, era também uma outra estratégia. Ele é como se estava dizendo: não, eu vou cair, mas eu vou cair atirando. Eu vou perder, mas só que eu vou perder ainda causando danos. Bom, causou danos, certamente, aquele homem que ele tinha possuído, né? Porque ele agitou esse homem violentamente, caiu no chão, deve ter batido a cabeça, deve ter machucado, né? Deve ter criado hematomas, mas isso é o menos mal, né? O importante é que o espírito saiu. Mas só que isso não era tudo que ele queria fazer. Na verdade, a reação das pessoas que estavam na sinagoga, no versículo 27, mostra que eles ficaram admirados. E eles nunca tinham visto aquilo, nunca tinham visto alguém expulsar um demônio daquele jeito. Eles já tinham visto pessoas expulsando demônios. Os judeus, eles tinham exorcistas ambulantes, inclusive, né, que iam de cidade em cidade expulsando demônios. Mas era sempre aquele espetáculo, né? Se você já assistiu a algum exorcismo, seja ao vivo, seja em algum filme, seja na televisão, você vai ver que geralmente é um espetáculo, é uma coisa, né, que quem está expulsando o demônio, geralmente ele faz algumas coisas lá, cinematográficas, né, para que aquele espírito saia. Mas do jeito que Jesus expulsou aquele demônio, eles nunca tinham visto. Jesus só falou assim: cala-te e saia deste homem. Jesus não gritou, Jesus não precisou, né, botar a mão na cabeça dele, Jesus não precisou, né, fazer nenhuma cerimônia, né, nada. Jesus só falou, né? E então eles ficaram admirados e falaram: uma nova doutrina, no versículo 27, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E no versículo 28 diz que correu célere a fama de Jesus em todas as direções.
por toda a circunvizinhança da Galileia. Então, qual era a estratégia do Espírito ao causar isso? Bom, esse Espírito deixou Jesus famoso. Esse Espírito, ele fez aquele grande alvoroço. Ele poderia simplesmente ter saído do homem, pronto, mas ele quis fazer aquele espetáculo para que eles, as pessoas que estavam assistindo, vissem e a fama de Jesus corresse. Mas ele queria que Jesus ficasse famoso? Sim, ele queria. Porque também era uma estratégia. Quanto mais Jesus ficava famoso, e vocês sabem que Jesus fugia da fama, muitas vezes, quase todas as vezes que ele curava alguém, ele falava, não conta para ninguém. No caso dos leprosos, por exemplo, ele falou, não fala para ninguém, vai, apresenta-te ao sumo sacerdote, ou seja, cumpre o ritual religioso normalmente e não fala para ninguém. Outra vez ele curava um cego, e falava, não conta para ninguém. Por que Jesus não queria fama? Porque quanto mais pessoas soubessem que Jesus curava, que Jesus expulsava demônios, que Jesus podia fazer todos aqueles milagres, mais pessoas iam até Jesus. E era mais trabalho. Não que Jesus estivesse fugindo do trabalho, mas enquanto Jesus estava curando pessoas, expulsando demônios, ele estava deixando de fazer a sua missão principal, que era pregar o Evangelho e convencer as pessoas de que ele é o Cristo e que então ele tinha que morrer para pagar os pecados de todo aquele que nele crê. Essa estratégia dos demônios a gente vê em muitos lugares, eles fazendo dessa forma. E nós vemos Jesus fugindo, como por exemplo, vamos ver aqui em Marcos, aqui mesmo em Marcos, capítulo 1, mesmo capítulo que nós estamos, um pouquinho para frente, no versículo 45, quando ele curou ali um leproso, no versículo 44 ele fala, não diga nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sumo sacerdote, assim por diante, E no versículo 45, o que ele faz? O rapaz lá, ele faz o contrário do que Jesus falou, Ele entrou a propalar muitas coisas, divulgar, e tudo. Mas o que Jesus fazia? Jesus, ele procurava sempre um lugar solitário. Ele sempre procurava um lugar onde não havia multidão, porque ele tinha que ter o seu tempo a sós com Deus. Jesus não abria mão disso. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus que encarnou, que veio ao mundo como um ser humano, ele se tornou fraco como um ser humano, sujeito às mesmas tentações que nós, às mesmas fraquezas, sentia dor, sentia fome, sentia tristeza. Ele às vezes ficava deprimido, sabia? Ele ficava ali no Getsemane, por exemplo, ele estava deprimido. Ele tinha todos aqueles sentimentos que nós temos. Tudo que você já passou na vida, todas as suas tentações, você pode dizer, Jesus já passou por isso. Jesus me entende. Ah, mas é claro, Jesus não foi casado, Então, ele não sabe o que é marido brigar com mulher, mulher brigar com marido, Mas Jesus passou coisas semelhantes, Coisas compatíveis com o que você sofre. Esse mesmo Jesus, ele não abria mão de ter um tempo a sós com Deus. Vamos ver, por exemplo, em Lucas, capítulo 5, versículo 16. Lá diz que ele se retirava para lugares solitários e ele orava. Então esse era um dos motivos de Jesus evitar as grandes multidões. Porque ele sabia que nessas grandes multidões havia muitos que estavam ali, não porque queriam a salvação,
não porque queriam ouvir a mensagem de Deus para seguir a vontade de Deus, mas é como aquela grande multidão lá em João capítulo 6, que estava seguindo Jesus só porque Jesus tinha dado pão para eles, e eles queriam que Jesus desse mais pão. É isso que Jesus falou para eles: vocês vieram atrás de mim não porque vocês ouviram a palavra de Deus, e não foi essas palavras que ele usou, mas ele estava dizendo como se vocês não vieram porque ouviram a palavra de Deus e se converteram, vocês vieram atrás de mim porque eu dei pão para vocês, e vocês querem mais pão, vocês querem que eu dê sempre pão para vocês, né? E aí eles argumentaram, falaram: mas Moisés não fez isso com o povo no deserto? Moisés não deu pão do céu? E aí Jesus fala: mas não foi Moisés que deu pão do céu. Eles estavam se referindo ao maná, né? O maná caía do céu, era o pão que Moisés dava para eles. Durante 40 anos, né? Eles não precisavam fazer nada. O pão vinha todo dia de manhã, né? E estava lá para eles comerem. Eles queriam que Jesus fizesse isso, mas Jesus falou: não foi Moisés que deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o Pai que dá para vocês, e sou eu, né? O próprio Jesus. Vocês vão ter que comer a minha carne e beber o meu sangue, né? Jesus arrasou ali, né? Com eles, né? Foi muito duro. É claro que Jesus estava falando de coisas espirituais, né? Mas ele estava se referindo, é claro, à sua morte por nós na cruz. Então nós vimos lá em Lucas 5,16 que Jesus, ele se retirava para lugares solitários e orava. Então, quando tinha uma grande multidão, muitas pessoas estavam ali porque queriam ser curados, porque eram curiosos, por muitos motivos, e não era para ouvir a palavra de Deus. E por esse motivo também Jesus ensinava por parábolas, porque ensinando por parábolas era uma forma dele peneirar, dele separar aqueles que eram sinceros, né? Aqueles que eram sinceros, eles entendiam, os outros não. Então essa era a estratégia, voltando ali no versículo 27, Marcos 1, 27, essa era a estratégia do espírito maligno. Ele queria que Jesus ficasse famoso, queria que multidões seguissem Jesus e que atrapalhassem o seu ministério. Muitas vezes Jesus tinha que fugir, né? Tinha que se esquivar, porque em outro lugar diz que Jesus, num determinado momento, ele não podia nem entrar nas cidades, ele ficava fora na aldeia, porque se ele entrasse na cidade, as pessoas não iam deixar nem ele andar, eles iam se aglomerar, né? Como naquela casa, na própria cidade dele, em Cafarnaum, né? Que tinha tanta gente na casa que eles queriam que Jesus curasse um paralítico, então eles subiram no telhado, abriram um buraco no telhado, que devia ser de barro ali, alguma coisa, né? E colocaram lá no meio para que Jesus fosse curado. Então essa era a estratégia do espírito maligno. E esses espíritos, então, eles estão em toda parte, eles podem estar até mesmo na igreja. Imagina então na sua casa, imagina no seu trabalho, imagina na escola. Então esses espíritos estão em toda parte. Não é para nós termos medo desses espíritos, porque nós temos a proteção do Espírito Santo. Mas, né, se nós desviarmos um pouco, né, para a direita ou para a esquerda, como aconteceu com Pedro, o que vai acontecer? Esses espíritos, né, eles são como leão que ruge, né, prestes a devorar. Eles estão esperando só o momento da gente dar um deslize, né, dar um escorregãozinho, e aí ele dá um empurrãozinho na gente, né? Então não se surpreenda, porque isso é fato, isso é real. Nós temos que estar conscientes, não com medo, né? Como o João fala, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Falando tudo isso, né? Vendo tudo isso que está acontecendo, o que nós podemos aprender então? O que nós podemos tirar de lição para isso? A lição é que nós devemos estar sempre atentos, devemos estar sóbrios
e vigilantes. E também seguir o exemplo de Jesus, sempre ter um tempo, né, separar um tempo para estar a sós com o Pai e conversar com o Pai, né, um momento em que ninguém vai te incomodar, ninguém vai te interromper, né? Se você tiver um quarto, né, onde você pode, como Jesus fala, né, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto. Mas às vezes você não tem um quarto para você entrar e fechar a porta, você não tem um lugar sozinho. Mas eu lembro que quando a gente contava historinhas na escola dominical para as crianças, tinha a historinha de uma jovem senhora que ela morava numa casa muito pequena com sua família e ela não tinha um quarto exclusivo para ela, que ela podia entrar, fechar a porta e orar, né? Então o que ela fazia? Ela, né, em toda aquela agitação lá, ela achava um momento que ela podia se sentar na mesa ali, né, onde ela estivesse trabalhando, né, fazendo o serviço doméstico. Ela sentava, ela pegava o avental dela, cobria o seu rosto, né, com o avental e ficava ali, né, como se estivesse isolada do resto das coisas, estava orando, né. Logo a família dela aprendeu que quando ela fazia isso, ela estava orando, então ninguém incomodava, né. Então você acha um jeito, né. Tem pessoas que já me falaram, né, compartilharam, que mulheres, né, que falaram que oram enquanto estão passando a roupa, né, da família, né. Hoje em dia quase não tem isso, né? As pessoas compram tecido já que não precisa passar, né? Mas antigamente as roupas ainda tem, né? Mas antigamente tinha mais, né? Todas as roupas precisavam passar, né? E aí então, enquanto a dona de casa lá estava passando a roupa, né? Ela passava a roupa do filho, né? Então orava pelo filho. Passava a roupa do marido, orava pelo marido, né? E assim por diante. Eu me lembro também quando eu trabalhava no Correio, eu às vezes saía muito cedo de casa, saía tipo 6 horas da manhã, voltava para casa 8, 9, 10 horas da noite, porque às vezes trabalhava em outra cidade, então era difícil ter um tempo assim separado para orar, mas às vezes eu conseguia ali na hora do almoço, né, algum cantinho lá que eu conseguia, mas às vezes nem isso. E quando enquanto eu estava fazendo alguma coisa, por exemplo, separando cartas, né, colocando cartas naquelas caixinhas, né, nas caixas postais ali, né, eu ia colocando as cartas e orando pelas pessoas, né, lembrando no coração, né, porque enquanto eu estava fazendo aquilo, ninguém me incomodava, porque tinha muitas pessoas ao meu redor, mas eles sabiam que eu tinha que estar concentrado em olhar os endereços, e a gente estava tão acostumado que a gente olhava o endereço e era automático, né? A gente olhava, por exemplo, o CEP, a gente já sabia onde que era, onde que estava o número lá, porque quando você faz muitas vezes a mesma coisa, é assim. Então eu aproveitava esse momento em que eu não precisava ficar pensando no que eu estava fazendo para orar. Então, qualquer um de nós pode achar esse tempo, né? Vamos estar vigilantes, vamos estar cientes de que os espíritos estão por aí, né? Estão agindo, mas que nós temos que usar a armadura de Deus, estamos firmes, e como Jesus mostrou aqui, a grande lição que nós vemos também, né, é que Jesus é poderoso para anular todo mal que esses espíritos possam nos causar, mas nós devemos estar em comunhão. Se você não estiver em comunhão, você está em grande perigo. Se você não estiver lendo a Bíblia diariamente, você está em grande perigo. Por quê? Porque se você não lê a Bíblia, a Bíblia ela é como o Tiago dá esta ilustração, que a palavra de Deus é como você olhar no espelho. Você olha no espelho, né? Você está lá de manhã, escovou o dente, penteou o cabelo, olhou no espelho, né? Você está vendo ali seu rosto. Quando você se vira, você já esquece como que era o seu rosto. Você pensa que você é bonito. Você pensa, né, que você, né, é o máximo, né?
Estou brincando, né? Mas o que ele quer dizer é o seguinte: você não guarda aquela imagem, né? Você não consegue. Então a palavra de Deus é assim também. Você lê a palavra de Deus, agora nós acabamos de ler a palavra de Deus, falamos, né? Mas quando você sair para fora, muitas coisas você já esquece. Então você precisa estar renovando isso. Então, lembra que a palavra de Deus é a única peça da nossa armadura que é de ataque, não é? A armadura não é a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, sandália da preparação do evangelho da paz, e assim por diante, né? Tem outros elementos ali, e é tudo de defesa, né? Agora tem um que é de ataque, que é a espada. O que é a espada? É a palavra de Deus. Então você precisa estar armado, não fique desarmado. Leia a Bíblia todos os dias, nem que seja um versículo, né? Escolhe um versículo todo dia, escreve num papel, né? Onde você estiver, tenta decorar aquele versículo, isso vai ajudar muito. É isso, irmãos, estejamos atentos, né? Porque os espíritos estão infiltrados por aí. Não sejamos ignorantes quanto a isso. Amém? Que Deus nos abençoe, possamos vencer tudo em nome de Jesus.